Qual a vida que você deseja viver e a carreira que cabe nela? Seja muito bem-vindo ao nosso 38º episódio da jornada 40 dias no deserto. Estamos aqui finalizando os nossos últimos episódios e hoje nós vamos adentrar um pouquinho sobre os desafios de uma escolha profissional. E não só apenas escolher uma carreira, ao longo da jornada a gente vai passar por desertos profissionais, a gente vai passar por desertos de dinheiro, de trabalho. E esses desertos, eles vêm como uma provação para que a gente seja aprovado, desenvolvendo competências, habilidades, mudando de fase, ou eles podem vir ali, como uma correção. Pra gente tem algumas coisas que a gente precisa analisar, de desvios de rotas, que a gente precisa entender, aprender a ser corrigido para ser redirecionado pela bússola, para que o nosso oásis realmente possa chegar. De você ter uma carreira onde você se sinta bem, que você se sinta feliz, uma carreira que você seja gratificante para você. E essa carreira gratificante, ela precisa se encaixar em você e não você se encaixar nela. Pergunta que eu te faço, a sua carreira se encaixa em você ou você que está se encaixando nela? Então imagina uma caixa bem quadrada, rígida, inflexível. Muitas vezes a gente escolhe uma carreira assim, né? Inflexível. E a gente tem que se quebrar para entrar dentro dela. E quando a gente é jovem, quando a gente é novo, ok, quando a gente não tem filhos, quando a gente está no auge do ápice profissional, que a gente pode trabalhar 10, 12 horas, que a gente pode fazer hora extra, que a gente pode vir à madrugada fazendo aquilo, encaixa. E aí, quando vem as outras fases da vida? E para isso é importante você entender, quando nós falamos sobre as 7 fases, os 7 desertos que nós caminhamos ao longo dessa jornada, né? Os 2 primeiros desertos, da insegurança e da incapacidade, são desertos que vêm nos ensinar as 2 principais competências da vida. A competência da segurança, que está ligada à necessidade de pertencer a uma tribo, fazer parte. Se eu construo habilidades cognitivas, comportamentais, emocionais, de segurança dentro de mim, eu vou ter segurança para buscar uma carreira, para aprender coisas novas, para me desenvolver profissionalmente e criar alicerces profissionais sólidos na rocha, não na areia do deserto. Mas se esse alicerce, se esse primeiro deserto não foi bem estruturado, no primeiro vento caio. Então, às vezes eu acho que o meu problema é minha carreira. Às vezes eu acho que o meu problema meu problema é dinheiro, dinheiro, sempre tá faltando dinheiro, não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro escorre das minhas mãos, quando eu tô prestes a fazer algo importante, o carro quebra, alguém precisa de dinheiro, acontece alguma coisa e eu tô sempre sem dinheiro. Então será que o seu problema é dinheiro? Ou o seu problema são alicerces que não foram estruturados? Ou seja, você passou pelo deserto e continua num deserto profissional, financeiro, ali de trabalho, porque falta esse alicerce da segurança. Essa base que deveria ser sólida dentro de você, talvez ainda não seja. Aí adianta ficar querendo mudar de trabalho, arrumar mais trabalhos, inventando a roda? Não vai funcionar. Então você tem que voltar alguns passos, reestruturar esse pilar da segurança, que está ligado ao mundo interno, como eu me sinto, como eu me relaciono comigo, como eu me vejo no espelho, minha autoconfiança, a minha segurança, a minha capacidade, os talentos que Deus me deu, que eu preciso multiplicar. E o outro alicerce, que é a base de você ser um profissional de valor, é a confiança. Esse alicerce da confiança está ligado com a sua autenticidade. Ou seja, eu faço parte de uma tribo. Nós falamos muito sobre a neurociência do comportamento, da fisiologia, que o nosso cérebro é baseado em sobreviver.
Ele vai querer sempre economizar energia e ele vai querer se adaptar. Ele vai se adaptar para pertencer ao grupo. E, mais uma vez, que ele não precisa mais ficar perto do grupo, porque ele tem as competências boas, as coisas boas do grupo dentro dele, esse alicerce da segurança de pertencer está sólido. Então, se esse alicerce está sólido, o mundo interno, meu mundo dentro de casa está sólido, eu vou me sentir capaz de sair de casa. Eu vou me sentir capaz de sair de perto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu vou me sentir capaz de agora a minha autenticidade, a minha confiança, a minha potência ser mostrada para fora, no mundo. E agora eu vou fazer trocas, vou trocar meu conhecimento por dinheiro, vou resolver problemas e os problemas que eu resolvo as pessoas vão me pagar para eu resolver problemas e o dinheiro vem. Sejam muito bem-vindas! Então é isso que nós vamos aprofundar hoje. Quando você olha para a sua vida profissional, quando você olha para a sua carreira, você vê que você está construindo uma carreira com esses alicerces seguros, firmes, ou você está tentando uma realização profissional com alicerces ainda instáveis na areia do deserto. Então, essa é a nossa discussão de hoje e nós vamos trazer exemplos de como administrar os talentos que nós temos. O que é uma administração de amor, realmente de flui, que você tem essas duas competências, segurança, confiança, pertencimento, autenticidade alinhadas, para você fluir de forma natural, ou quando isso não está muito bem. Quais são as armadilhas, os riscos que a gente às vezes cai e fazem com que a gente fique mais tempo do que o necessário no deserto. Aquilo que deveria ser só uma provação para testar se a gente aprendeu e sair rápido, se torna uma correção. E se a gente não escuta, se a gente não aprende, se a gente não tem a humildade de ser ensinável, a gente vai ficar naquele deserto anos e anos e anos e a gente vai virar beduína achando que é normal. É comum, mas não é normal. Então vamos falar hoje aqui, ó, vida que você quer. Vamos pôr aqui, vou colocar aqui para carreira que cabe nela. Esse é o tema da nossa live hoje. Então, vamos lá. Muitas vezes a insatisfação profissional, ela vem não só por conta do dinheiro. Muitas vezes é o dinheiro, né? Não é suficiente. A vida que eu quero viver, o trabalho que eu faço não paga, né? Que mulher que não quer algo a mais, uma vida melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos, ter uma vida com mais conforto, se sentir mais segura, ter mais conforto, né? Poder ajudar pessoas que ama, poder contribuir. Então tem essa questão financeira, mas ela não é a principal. Sabia que não é a principal? A principal insatisfação em relação à vida profissional é quando você não encontra o seu flow. O que é o flow? É quando você sente que não flui. Quantas pessoas eu atendo, quantas mulheres eu atendo, que são mulheres muito bem-sucedidas. Mulheres que não têm problema financeiro, mas que elas estão extremamente esgotadas, cansadas, com nível altíssimo de estresse, de ansiedade, burnout. Elas começam a desenvolver um trabalho que realmente elas fazem com paixão, com amor. Nós temos essa característica, né? As mulheres, quando escolhem trabalhar, fazer algo, nós somos muito movidas pelas nossas paixões, pelo nosso amor. A gente tenta trazer aquela sensação de lar para onde a gente vai. Onde a gente vai, a gente quer trazer essa questão do acolhimento, do colo, da segurança para as outras pessoas ao nosso redor. Mas também a gente quer esse lado autêntico da mulher confiante, segura, forte, corajosa, que desafia, né, a realidade para construir uma realidade melhor. Essa é a nossa doçura. A gente está vivendo um momento de uma grande revolução tecnológica. Nós evoluímos aquilo que era para a gente estar vivendo em 2030,
A gente passou a viver em 2022, pós-pandemia. O mundo teve que acelerar, a tecnologia teve que acelerar. Tudo aquilo que era trabalho repetitivo, lógico, prático, racional, se tornou agora, a inteligência artificial substitui. Agora, o que a inteligência artificial nunca vai substituir? Então, quando a gente pensa, né, na esfera da polaridade do masculino, que é racional, é lógico, é prático, é pragmático, 2 mais 2 é 4, a gente vê uma contraposição de mercado que são as habilidades emocionais. As habilidades cognitivas, práticas, que a gente estuda lá na escola e tira nota 10 lá, foi estudar para tirar nota 10, é uma coisa. Só que isso aí a inteligência artificial vai fazer. A maioria, 85% das profissões que existem hoje, nos próximos 5 anos, elas vão ser totalmente reformuladas, vão ter que ser modificadas. E aí, como que a gente busca uma carreira só pelo um título? Não é pelo título. O que vai manter uma segurança profissional, uma estabilidade profissional, não vai ser o seu título, não vai ser a inteligência cognitiva, vai ser a sua inteligência emocional. Vão ser as competências emocionais, a sua capacidade de pensar diferente, além daquilo, da subjetividade. E isso, quando a gente pensa em polaridade feminina, que é a parte mais emocional, de acolhimento, a parte mais subjetiva, de artes, isso a gente tira de letra. Nós, mulheres, nós temos um grande diferencial competitivo no mercado por isso. Porque aquilo que é lógico, prático, matemático, os robôs podem fazer. Aquilo que é humano, que é intangível, que não dá para mensurar, aquilo que é a conexão, a afetividade, isso nós temos com grande vantagem. E é isso que o mercado precisa. E aí, como que a gente pode aproveitar as oportunidades hoje do mercado e somar isso com o que nós já somos boas? Com aquilo que a gente ama, que a gente tem paixão, que o mundo precisa e que pode nos pagar bem. Então, eu entendo o seguinte, você vai receber pela complexidade dos problemas que você resolve. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai precisar desenvolver competências cognitivas, racionais, sim. Vamos precisar continuar estudando, sim. Minha primeira mentora de vida foi uma professora, a doutora Hilda. Eu me lembro que no primeiro período da faculdade, a gente chegou na faculdade, assim, aquele olhinhos, assim, brilhando, sentado lá com aquele caderno de 10 matérias, cheirando novo, 200 páginas, sentia o cheirinho do caderno, passava a mão assim, na capa, aquelas canetinhas todas coloridas, organizadinhas. Entrei na faculdade, ali a régua, ali, e de repente vem uma doutora Hilda, que bate a mão na mesa assim. Olha só, atenda uma coisa. Vocês estão acostumados a ser pobre. Vocês estão acostumados a não ter dinheiro. Então, uma general, mas foi uma grande professora de vida. Então é o seguinte, daqui a alguns anos vocês vão se formar. Daqui a alguns anos vocês vão entrar no mercado, vocês vão ver que a conta bancária de vocês vai começar a entrar dinheiro que vocês nunca viram. Então, já alerto desde agora, desde o primeiro dia de aula do primeiro período da sua faculdade. Aprendam a viver com menos do que você ganha. Aprenda a guardar dinheiro e investir pelo menos 10 a 20% do que você ganha em continuar estudando. Oi? A gente começou o primeiro dia e ela já tá falando que a gente tem que continuar estudando. Vocês vão estudar uma vida inteira. Vocês vão estudar uma vida inteira. A doutora Aida falou. E se vocês tiverem paciência e persistência e consistência e continuar estudando, você fez a faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, faz MBA,
faz alguma coisa, continua estudando. Isso que vocês acham que é muito, vai dobrar. E vai melhorar, e vai melhorar. Então, eu tomei aquilo pra mim como um ensino de vida. Eu nunca parei de estudar. Todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias eu estudo. Todos os dias eu tô aprendendo algo. 1 hora, 2 horas por dia. Aprendendo coisas novas. E a diferença é que hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, a gente não precisa mais de uma faculdade tradicional para aprender algo novo. Wendy, você é contra a faculdade? Não. Vou falar para meus filhos estudarem, fazer faculdade, porque a gente precisa de um alicerce. A gente precisa ali de uma fundação, uma base sólida. Só que essa base sólida, ela não é inflexível. Qual era o erro da minha época lá do início, lá de 2000, lá no 2000? É que a gente queria construir uma carreira na vertical. Então, estudo, faço uma faculdade, uma pós, um MBA, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado, posterior. Essa forma não funciona mais. Hoje, com o mercado altamente competitivo, com o advento das redes sociais, da tecnologia, onde tudo aquilo que é racional, técnico, o robô está substituindo, essa visão verticalizada da vida não funciona mais. A visão multi-mega expert não funciona mais. Hoje, o mercado está exigindo de profissionais com habilidades múltiplas, com múltiplas inteligências. Hoje você não pode mais ter aquela visãozinha daquele cavalinho que coloca um visor aqui assim, ó, e segue. Estudar, estudar, estudar. Não, estudar só coisa técnica, não. Você tem que ter uma base sólida, tem que ter uma direção única, de uma estaca, ó, isso aqui é a minha base. Eu finquei o pé aqui, isso aqui é a base principal. E não necessariamente é a faculdade que você estudou. Talvez você tenha que desconstruir para reconstruir outra coisa. Mas com essa base, você agora tem que crescer na horizontal. Você tem que crescer como pessoa. Você tem que crescer como indivíduo. Você tem que crescer com competências pessoais, você com você, para ter esse alicerce forte de segurança e confiança, associado a outras competências humanas, de conexão, de networking, de aprender coisas, às vezes de mercados diferentes, nichos diferentes, e inovar. O que é inovação? O que é criatividade? A criatividade nada mais é do que você pega um ovo. O que tem a ver? Um ovo. Você pega um ovo aqui e pega aqui um vírus. O que tem a ver? Um ovo com um vírus. Você conecta aqui, ó, uma vacina. Você junta um profissional de tecnologia, né? E aqui, ó, e medicina, robótica, cirurgias. Então, esse pilar, eu adoro falar disso. Eu ficaria horas falando disso, eu aprofundo muito isso na minha mentoria de carreira sob medida, que a gente fala sobre o mercado, sobre as tendências. Eu faço mentoria de futurismo, sobre o mercado futuro do trabalho, mas o foco dessa live hoje aqui não é isso. Não dá para aprofundar, eu tenho poucos minutos para aprofundar. Mas é nas suas escolhas. Na escolha desse pilar principal. Porque essas escolhas laterais, você vai viver estudando. Então, você chegou, você é um médico. Quando você tá ali trabalhando, de repente, você vai ter que aprender a mexer no software, tecnologia. Ou então, você vai ter que aprender a conversar com o paciente, habilidades sociais, porque adianta chegar, ó, adianta uma nutricionista, fala a verdade. Quantas vezes você já foi nutricionista, ouviu nutricionista falando assim, vamos lá, você pesa tanto, não sei o que, seu índice de massa corporal é tanto, você tem que comer tantas calorias, então você vai comer uma colher de arroz negro, não sei o que, uma porção de salmão,
e não sei o que, verduras escuras, que vai ser isso, isso, isso. Esse aqui é o seu cardápio, siga. Funciona. Funciona se você não conversar com a pessoa, se você não entender as demandas ali de como que é a casa dela. Adianta você dar uma prescrição se você não sabe quanto que a pessoa ganha, as condições sociais. Se você não sabe em que condições aqueles alimentos são preparados. Se você não sabe quantas pessoas tem na família. Se você não entende os vícios emocionais que ela tem, quais demandas emocionais que ela usa a comida, para quê? Então consegue perceber que às vezes é um profissional de nutrição, mas quantas outras competências, habilidades e aprendizados ele vai ter que ter para que ele entenda aquele universo? Porque a lógica do mercado, a lógica da satisfação profissional, se você entende satisfação profissional como uma renda que pague a vida que você quer viver, se você quer ganhar aquilo que, eu quero viver essa vida, né? A vida que eu quero viver. Primeiro você tem que escolher a vida que você quer viver. A vida que eu quero viver nesse padrão de vida, nesse padrão de segurança financeira, nesse padrão de qualidade de vida, de conforto, nesse padrão de consumo, nesse padrão de lazer. Você define o padrão que você quer viver. A questão é, eu defino o padrão que eu quero viver. Mas quais são as competências que eu preciso desenvolver, o plano de ação, a direção que eu preciso, quais são os próximos degraus, degrau por degrau que eu preciso subir para chegar aqui. E para você, financeiramente, atingir suas metas, objetivos profissionais e financeiros, você vai ter que desenvolver essas competências de segurança e confiança primeiro. Quantas pessoas que você conhece que tem faculdade, especialização, mestrado, MBA, doutorado, e que não conseguem romper no pilar no profissional? Quantas pessoas você conhece que estudam, mas na hora de pôr em prática não conseguem? Quando a gente fala de ser profissionalmente reconhecido, você vai precisar pegar os talentos que você tem aqui dentro e colocar no alto. Aquela luz que tá aqui quietinha, escondidinha, ninguém vê, tá, Wendy? Minha luz tá aqui escondida, ninguém vê. Aí, não. Essa luz, ela precisa ser exposta. Ela precisa de voz, ela precisa dar uma voz, precisa ser tirada debaixo da cama e colocada no alto. Deus nos fez para sermos luz do mundo, sal da terra, e nos deu competências únicas e talentos para a gente multiplicar e colocar no alto para brilhar. E o que faz as pessoas se esconderem e não brilharem, se encolherem, são suas dores emocionais. Consegue entender que satisfação profissional, para ela existir, você tem uma visão. Você está lá no deserto. Imagina, qual o cenário agora? Você está no deserto. A gente está saindo, a gente está no 38º episódio. Você está visualizando o seu oásis profissional, você sabe o que você quer, você consegue imaginar a vida que você quer, porque a gente já explorou bastante. Você, ao longo dessa jornada, você caminhou no deserto com a gente e foi descobrindo várias potencialidades, várias experiências que podem ser multiplicadas. Você descobriu talentos que podem ser usados para financiar o seu chamado, o seu propósito. E agora isso precisa ser colocado à vista, isso precisa ser mostrado. E qual o desafio? Muitas vezes a garganta fecha, a gente se encolhe, o medo da comparação, não sou boa o suficiente, tem sempre alguém melhor, eu me sinto uma impostora, eu estudo, mas não ponho em prática, eu me culpo, falo que eu sou preguiçosa. Eu sou preguiçosa, esse que é o problema. Não. Sabe a diferença entre procrastinação e preguiça? Qual a diferença entre procrastinação e preguiça? Você sabe? É totalmente diferente. A procrastinação, ela não é uma inimiga. A procrastinação não é algo ruim. A procrastinação é um mecanismo inconsciente de defesa. A pessoa que procrastina, ela tem duas possibilidades para procrastinar. Primeiro, pode ser uma sensação interna de medo.
Aquele medo de... Se eu falo na minha cabeça eu falo que eu quero ter mais dinheiro. Na minha cabeça eu conto pra mim que eu quero, que eu sou merecedora, que eu sou capaz, eu sei que eu sou potente, competente. Eu vejo pessoas que às vezes estudaram menos do que eu crescendo, mas a questão não é na cabeça. O sucesso não é cognitivo. As pessoas vão te contratar pelo seu currículo, mas vão te demitir pela falta de atitude. A gente está falando de atitude emocional, e essa falta de atitude emocional pode ser preguiça ou pode ser procrastinação. Então essa procrastinação pode ser o quê? Um medo. Que medo é esse, Wendy? Lembra que eu falei das duas necessidades básicas? Segurança e confiança. Segurança é pertencimento. Confiança é autenticidade. Eu vou expor o meu talento. Então, esse pertencimento aqui dentro, ele nos diz que nós somos mais leais do que livres. Se colocar aquilo em prática, colocar a sua candeia para brilhar mais alto, iluminar a vida de outras pessoas, for te afastar do pertencimento da tribo a que você ainda está com o cordão umbilical amarrado, você não tem permissão de sair dali. Você não tem permissão de romper financeiramente. Sabe por quê? Porque tem muitas questões enraizadas de crenças, de vivências, de dores emocionais. Criança quer ganhar dinheiro. Adulta quer conquistar o dinheiro. É totalmente diferente. Criança fica paralisado. Criança fica cheio de medo. Criança não rompe barreiras. Criança não se desafia. Criança não assume riscos. Criança, ela quer ganhar o dinheiro porque o dinheiro é um simbolismo emocional de cuidado. Quando ela ganha o dinheiro, eu me sinto amado, eu me sinto cuidado, eu me sinto protegido, porque eu tenho dentro de mim ainda o alicerce da insegurança no meio do deserto. Eu não construí esse alicerce na rocha. Eu não me sinto segura, eu não tenho nada de bom para oferecer para o mundo, então eu espero que o mundo me veja, eu espero que o mundo me acolha, que o mundo me abrace, que o mundo me carregue. Eu sou uma criança. Não, isso é um engano, isso é uma mentira. O que falta para você não é sua culpa. O que falta para você é entender essa dor, é habitar esse corpo de dor, acolher a dor, resolver os conflitos para você ter permissão de avançar, para que eliminar esse medo, para realmente a vida, os seus sonhos serem possíveis. E isso vai exigir que você cresça, que você amadureça, que a sua idade emocional ela acompanhe esse desejo também da sua idade que você está hoje biológica. Então, o que você deseja precisa de maturidade emocional e permissão para vencer esse medo, para se afastar da tribo, porque eu não preciso da tribo perto de mim, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar que eu sou boazinha, que eu sou forte, que eu sou salvadora do mundo. Não, eu tenho permissão de me afastar, porque tudo que a tribo me deu foi suficiente. Agora eu cresci, eu sou capaz de caminhar com as minhas próprias perninhas. Essa autenticidade, essa força, essa confiança, essa luz que está dentro de mim, agora minha autenticidade vai ser colocada no alto para eu chegar aonde eu posso chegar, onde Deus me chamou para chegar. Então essa questão da procrastinação. A procrastinação está ligada com dores emocionais, com conflitos não resolvidos, que a gente precisa olhar com carinho, com amor. Wendy, você falou da diferença da procrastinação e da preguiça. A preguiça, ela é totalmente o contrário. A preguiça, ela está ligada com quando você não vê sentido no que você faz. Quando aquilo que você faz não tem prazer, não tem vontade, você não tem desejo. Você está aqui e não tem desejo. Às vezes você está aí reclamando da falta do dinheiro, que não tem satisfação profissional, que está tudo ruim. Mas eu te pergunto, o que é bom?
Você tá aqui, mas você consegue ver a vida que você quer? Você consegue enxergar um futuro bom? Você acredita que você pode, que você merece? Você está desenvolvendo seus talentos aqui? Porque se você está enterrando os seus talentos, isso é preguiça. Isso é preguiça. Enterrar talento. Ai, não quero não. Poderia usar o tempo para estudar, para ler um livro, para fazer uma nova formação. Wendy, mas eu não tenho dinheiro. Você tem uma internet, você está me assistindo aqui, não tá? Então você tem acesso a YouTube. Quantos cursos tem gratuitos? Quantas formações, certificações você pode aprender? Quantas habilidades? Você tem que desenterrar talento. Então, tem aquela pessoa que quer desenterrar talentos, que quer crescer, que quer uma vida boa, uma vida melhor e está disposta a pagar o preço, mas tem algo dentro que não consegue. E essa procrastinação se resolve entendendo esse conflito, resolvendo os conflitos, mas tem as pessoas preguiçosas. As pessoas preguiçosas, elas não têm um porquê, não têm um propósito, elas estão enterrando seus talentos, cruzam os braços e esperam serem cuidadas, esperam serem aprovadas, esperem serem ajudadas, mas o que elas estão fazendo para que se ajudem? O que ela está fazendo de diferente? São coisas muito diferentes. A preguiça é um dos pecados capitais. Ela está muito ligada quando a pessoa está muito autocentrada no eu. Eu mereço, eu preciso, eu quero, você tem que me dar, você tem que me ajudar. Por quê? Eu não tenho prazer nenhum de buscar, eu não tenho vontade de prazer, não tenho um prazer imediato, não tem nada bom que eu vou ganhar, então eu paraliso. Então você está paralisando por falta de um prazer e que você não está enterrando, ele não vê sentido, não tem prazer, escolheu aquelas escolhas. Muitas vezes quando você escolhe uma profissão pela dor e não pelo amor, quando você escolhe esse pilar aqui, ó, profissional, porque seu pai mandou, sua mãe mandou, a sociedade mandou, porque as pessoas falaram assim, isso dá dinheiro, eita, isso dá dinheiro. Ou quando as pessoas falaram, ó, se você fizer isso, estudar isso, você não vai ficar desempregada. Então, você está fazendo escolhas, porque realmente é a sua essência, é aquilo que você ama, que você faz bem, o mundo precisa, e você enxerga que você pode resolver problemas do mundo e receber por isso, ou suas escolhas estão sendo porque as pessoas acham, que as pessoas falam, porque... ou conta histórias, porque a minha vida sempre foi difícil, porque eu nunca pude estudar, porque foi meus filhos, porque foi meu marido, porque foi isso, porque foi aquilo. Então, qual o lado? Você está sendo procrastinadora e tem uma visão e agora precisa talvez de uma ajuda para lidar com esse conflito emocional, ou você está sendo a preguiçosa que está enterrando talento, muito autocentrada em ganhar e não como a criança esperando ganhar algo e não tem buscado essa maturidade. Em ambos os casos, a gente vai precisar desenvolver as competências da segurança e da confiança. O preguiçoso, como se fosse, né? Como que a Bíblia fala? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga. Mas onde foi a pandemia? A pandemia já passou. Na pandemia tiveram pessoas que cresceram, tiveram pessoas que se afundaram. Então não é sobre a pandemia, é sobre uma atitude mental. É sobre um padrão comportamental. 80% do seu sucesso são suas competências emocionais, sua atitude mental, o seu que é focado na vida que você quer viver. A vida que você... Primeiro você escolhe a vida que você quer viver, depois o que cabe nessa vida. Não faça o contrário, porque você vai tropeçar. E eu entendo, porque quando eu comecei minha vida profissional, foram escolhas de dor. Foram escolhas do medo de faltar, do medo de depender de homem, né? Eu via minha mãe guerreira, tendo que sustentar 3 filhos, sozinha, tendo que fazer faxina, tendo que estudar. Eu falo assim, nossa, mas eu não quero uma vida como a da minha mãe, de ter que trabalhar demais e não saber quanto vai ganhar e ser empreendedora. Mas eu também olhava pro meu pai, caminhoneiro, ou estava trabalhando fora de casa, ficava 2 meses fora de casa, ou ele estava em casa e desempregado. Se eu não quero depender de um trabalho que pode me demitir,
E eu falei assim, e agora? E ali, tão mesmo pequena, eu ouvindo as conversas, vendo as pessoas falando, vendo as notícias, né? Aí, a folha dirigida! Aí saía a folha dirigida, eu pegava a folha dirigida, olhava tudo que tinha na folha dirigida, disse, meu Deus, eu preciso de um concurso público. Eu preciso ser concurseira, porque eu vou saber quanto eu vou ganhar, eu não vou depender de ninguém me aprovar, e ninguém vai poder me mandar embora. E depende de mim estudar. Então, ali naquele momento, era uma escolha de dor. Era uma escolha de dor. Paguei um preço, virei concurseira, escolhi os concursos profissionais que eu queria passar. Só que cheguei no topo da minha carreira, mas minha carreira é escolhida pela dor. Eu não tinha ali. Chegou um momento em que eu não via mais sentido, em que eu não tinha mais um propósito, em que tudo aquilo que eu fazia era pesado, era difícil. Eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, chegado onde eu queria chegar, assim, mas não faz sentido. E eu adoeci. Quando a vida perde o sentido, quando você perde a esperança, quando você não sabe mais o que você quer, quando você não tem mais a sua luzinha no fim do túnel, quando você não é guiado mais por um chamado, por algo maior que você, é a hora que a sua esperança se vai. E se a sua esperança se vai, você adoece. Veio o burnout, porque eu sou aquela... Tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta, tenho que cumprir horário. Mas dentro da gente aquele aperto, aquela angústia, e eu tô procrastinando. Não era porque eu estava procrastinando, eu estava doente e eu não reconhecia que eu estava doente. Porque começou parecendo uma procrastinação. Atrás começa e aquela autocobrança, porque eu quero ser uma pessoa boa, um profissional boa, mas o trabalho me cobra, mas aquele aperto no meu peito eu começo a descer, vem a ansiedade, vem a culpa, vem a autocobrança, eu me chicoteando e quero ser forte, mas era como se para uns parecia uma pena, para mim era um tijolo de chumbo. Chega uma hora, adoeci. E aí eu tive que entrar de licença psiquiátrica, tomar remédio, me afastar, e aí eu caí no mundo, né, da parte emocional, terapêutica. Passei por vários métodos terapêuticos, até que chegou um momento, chega. Esses modelos aqui só me fazem me sentir mais vítima. Todos os profissionais que eu tô passando das terapias tradicionais fazem carinho na minha cabeça e falam, coitadinha de você, era como eu me sentia, você não tem culpa, você é tadinha, você tá, mas como eu resolvo? Tá bom, eu já entendi que eu tenho um problema, eu já entendi que tal, que eu sei, mas como resolve? E aí quando eu entendi que preciso de uma atitude para resolver, que não adianta eu ficar buscando colo, carinho, as pessoas falando tadinha, 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 vem pra cá semana que vem, desabafa mais um pouquinho, vem pra cá, desabafa, não, eu quero uma atitude, o que eu preciso fazer? E foi a hora que eu redirecionei minha rota. E quando eu direcionei minha rota, quando eu assim, alinhei o meu chamado, eu estava fazendo escolhas de dor, não estava alinhado com o meu chamado, com o meu propósito. Você acredite ou não acredite, não é sobre acreditar, mas isso é uma verdade. Efésios 1 diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus antes da fundação do mundo. Não existe ninguém aqui por acaso. Não existe que ninguém que veio ao mundo só para cumprir tabela. Existem pessoas que escolhem viver pelos cantos cumprindo tabela. E existem pessoas que escolhem viver o seu chamado. Qual a diferença? A diferença é escolhas de dor ou escolhas de amor. As escolhas de dor, elas acontecem quando esses dois alicerces, a segurança e a confiança, eles não estão sólidos dentro da gente. Quando a gente ainda é uma criança imatura emocionalmente, Wendy, mas eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Dentro de você, quando você olha no espelho, você fala assim, eu sou mulher, eu sou adulta, eu sou uma mulher emocionalmente madura.
Ou você olha no espelho e se vê uma criança carente esperando alguém te pegar no colo. Esperando alguém te dar a mão. Esperando alguém te dar um prato de comida. Esperando alguém, às vezes Deus, virar madrugada em oração. Deus, mais um milagre, manda alguém me dar aqui uma cesta básica. E Deus faz, ele fala, Davi falou, eu já sou moço, já fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar pão. Se Deus, ele dá, né? Ele olha para os passarinhos, olha para os lírios dos campos, os lírios dos campos, né? Ali, ó, sendo da natureza. Nem Salomão, o homem mais rico, mais sábio do mundo, se vestiu tão bonito quanto os lírios dos campos. Para os passarinhos não falta alimento, não falta abrigo. E nós, obra-prima da criação, vai faltar? Não vai faltar. Deus é fiel, ele vai ajudar, vai usar pessoas para suprir, sim, necessidades. A questão é, quando Deus usa alguém para suprir minhas necessidades, eu me sinto amada. E eu me sinto amada não pela pessoa, mas por Deus, porque Deus proveu, Deus ouviu minha oração. Mas qual é o grande risco disso? É eu me acostumar. Eu me acostumar a esperar que Deus vai fazer. Que se Deus quiser, e Deus quer, meu amor. Deus já quer, mulher. Deus quer que você cresça. Gênesis 1:26, vos faço minha imagem e semelhança. Você nasceu para ser imagem e semelhança de Deus. Deus já te aprovou. Já Deus te reconheceu. Quando Deus criou o céu e a terra, ele falou, é bom. Quando Deus separou a água e a terra, é bom. Quando ele criou o homem, ele falou assim, é muito bom. Você já é amada, você já é aprovada, você já é reconhecida. Você já é aceita. E se você já é isso, esse pilar da segurança, ele precisa ter forte, ele precisa ser solidificado na rocha, na verdade daquele que te elegeu, daquele que te criou. E qual o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Gênesis 1:27, para crescer e multiplicar. Não é para crescer uma criança indefesa, carente, esperando ganhar alguma coisa. Você não tem que ganhar. É a hora de levantar e conquistar. Só que conquistar vai ter que ser a partir da autoconsciência dessa dor que você carrega para resolver esses conflitos, para criar esses alicerces, e Deus não vai fazer isso. Porque essa falta de alicerce é uma busca pessoal. É a pedra que a gente precisa tirar. Deus não vai tirar isso da gente, a gente vai precisar olhar. É a nossa parte. Lázaro, ai, Jesus, ele morreu, Lázaro tá morto, já tem 4 dias. Ele tem 4 dias que tá morto? Tem. Mas antes de eu operar o milagre, vai lá e tira essa pedra aí do seu coração. Tira essa incredulidade. Tira essa infantilidade. Tira essa preguiça. Tira essa falta de prazer, essa busca por um prazer imediato, porque é mais fácil eu esperar alguém me dar algo do que eu ir lá e conquistar, passar a madrugada estudando, aprendendo, fazer algo novo. Ai, Wendy, mas eu sei, eu tô me esforçando, Wendy. Dói quando você fala isso, dói quando você me cobra porque eu me culpo. Então, meu amor, não é sobre culpa. Se você sente culpa, é mais uma evidência de que você tá cativa. Você tem cativeiros emocionais, você está amarrada. E não é sua culpa, é sua responsabilidade, é diferente. Porque quando eu falo assim, eu sou culpada, a culpa é algo que aconteceu lá atrás. A culpa é sobre algo que eu não fiz, é sobre algo que eu não consegui. A culpa tá ligada, eu desejo, mas eu sinto que eu não consigo, eu me culpo. Então para de se culpar, aprenda a ser gentil e amorosa com você. E olhe para trás e traga isso como um aprendizado. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? O que me impediu de fazer? Você vai perceber que aqui dentro tem muita dor. E essa dor não é sua, são faturas emocionais, são dívidas emocionais que estão aqui dentro já e não é de agora. Muitas vezes é o script, a narrativa que a gente conta pra gente de que eu sou boazinha, que eu preciso salvar a humanidade.
E que se eu me afasto da tribo, a tribo não vai sobreviver sem mim. Se eu me afasto da tribo, as pessoas vão sofrer. Se eu desejar algo pra mim, eu não sou uma menina tão boa assim, então eu não posso desejar coisas boas, eu não mereço coisas boas. Para com isso, são mentiras. Mentiras que a gente acredita. Não é sobre merecimento, é sobre pertencimento, e você já pertence. Você pertence ao reino, você pertence ao rei, você é uma filha de um rei que está aqui para te dar o ouro e a prata, que quer que você seja luz, que você brilhe, que já tem dentro do reino uma carreira sob medida para você ter um chamado. Ele te deu talentos e esses talentos precisam ser multiplicados. Mas como que eu vou multiplicar aquilo que eu não sei que eu tenho? Como que eu vou usar ferramentas e habilidades que eu nunca treinei, que eu nunca aprendi, que eu nem sabia que existiam dentro de mim? Então, a gente vai ter que deixar a preguiça e passar por um processo. A diferença entre a borboleta voando, brilhando no céu e aquela lagartinha feia, ouriçada, cheia de espinho, que quando a gente toca queima o dedo. Ai, meu Deus do céu, essa pessoa é difícil. Qual a diferença? É a mesma pessoa. A diferença entre a lagarta e a borboleta é o processo. E o processo de ser esmagado, apertado dentro de um casulo que te espreme, que é difícil. Aprender habilidades cognitivas é difícil, mas não é tão difícil quanto entender capacidades emocionais. Aí é difícil de verdade. Porque habilidade cognitiva é fácil, né? Você entra num curso online lá, estuda, não sei o que, vê a aula, lê um livrinho. Ok, legal, é fácil. Tá cheio de gente que abre as suas áreas de membros, tá cheio de login e senha. Coleciona login e senha, especialista em colecionar login e senha. Aí quando eu pergunto, e quando aplica? Aplicou? Não. Entende? Eu não estou amarrada, estou dentro de uma jaula. Pois é. Só que essa jaula, meu amor, que você tá... Escuta isso. A jaula que a gente tá, as gaiolas que a gente entra, a gente tá dentro da gaiola, mas com a chave na mão. Você tá dentro de uma jaula e com a chave na mão, mas não sabe como encaixar a chave na fechadura. Então você tem que abrir. Não vai ser papai que vai abrir. Não vai ser mamãe que vai abrir. Não vai ser titio que vai abrir. Não foi o abusador que vai abrir. Não é o marido que vai abrir. Wendy, mas Deus pode abrir? Pode. Ele pode fazer milagre? Pode. A questão é, a nossa dor tem a ver com o nosso chamado. Na nossa maior dor, Deus nos revela o nosso maior poder. E aquela dor que for referente ao seu processo, Deus não vai abrir. A dor que for referente ao aprendizado que você precisa ter no deserto, Deus não vai fazer. É você quem tem que fazer. Porque se você não fizer, você não cresce. Se você não cresce, você não vira mulher. Se você não vira mulher, você não brilha. Cura a menina que a mulher parece. Cura essa menina imatura, esperando alguém te salvar, esperando alguém abrir a jaula, a gaiola, as amarras, os cadeados, que a mulher aparece. Consegue entender a diferença? Deus não vai honrar nossas conquistas. Deus vai honrar nossas renúncias. Se você não tem permissão de avançar, você tem que renunciar. Renunciar à sua dor. E essa dor está muito ligada ao autorcentrismo. Eu estou no centro. Eu estou certa, o outro errada. Eu estou aqui, ó, injustiçada. Eu sou uma vítima. Eu sou sofredora. Eu sou impotente. Eu sou incapaz. Eu não sou merecedora. Eu não sou tão boa.
Renunciar. Deus não vai honrar o que você conquista. Ele honra a sua renúncia. E a primeira renúncia é a sua dor. Quando você renuncia a sua dor, Deus te honra com habilidades, poder e autoridade naquilo que você venceu. Quem está enjaulado, amarrado, ainda tem muitas dívidas emocionais e talvez não tenha clareza, não consiga enxergar porque está cego. E é natural. A cegueira emocional, ela foi um mecanismo de defesa para a gente sobreviver. Então a gente está aqui, ó, como uma criança. Imagina que você, como uma criança, você não tinha as competências emocionais, cognitivas, comportamentais necessárias para você passar por desafios muito grandes. Você dependia de um adulto, né, forte, inteligente, um adulto ali emocionalmente seguro e confiante para te proteger, para te prover, para te acolher, para te ver, para te dar colo, carinho, cuidado, reconhecimento, aprovação, estímulo. Mas quando isso falta, essa criancinha, ela cria uma armadura nela. Cria scripts, eu sou a boazinha, eu sou a injustiçada, eu sou a pobrezinha, eu sou a doentinha. E aquilo ali naquele momento foi um recurso. Foi necessário. A gente não está julgando. Não é para você se sentir diminuída por isso. Foi necessário. Só que acontecem outras coisas na sua vida e aquele aprendizado se fortalece. De novo, de novo, de novo. Daqui a pouco a menininha tá aqui com uma camada grossa de essa armadura pesada que ela não consegue mais nem se enxergar. Ela está enjaulada, aprisionada na sua própria dor. E ela está esperando alguém vir salvá-la, alguém vir tirá-la. Algumas jaulas Deus vai tirar, mas as jaulas relacionadas ao seu propósito não vai tirar. Porque é necessário passar pelo processo. José, ele era pequeno. Ele viu os irmãos dele e ele entendeu. Eu vou ser grande. Ele contava os sonhos dele, que ele seria grande. Que ele via o pai, a mãe e os irmãos se curvando diante dele. Todo mundo falou assim, seu louco, você se acha, seu arrogante. Mas ele, eu sei que eu sou. Deus livrou ele de ser invejado pelos irmãos. É uma dor? Ser invejado? É. Deus livrou ele de cair lá no buraco e ser vendido para o Egito como escravo. Deus livrou ele de ser injustiçado pela mulher de Potifar, que falou que ela que queria adulterar com ele, ela pôs a culpa nele. Deus livrou ele de ir de novo para a cadeia, para o calabouço lá. Fazia parte do processo. Então a gente não vai poder esperar que Deus assuma o controle daquilo que é o nosso processo. Aquilo que é o nosso processo, a pedra que a gente precisa remover, as dores que a gente precisa olhar, esses conflitos, é nosso. E essas dores estão muito ligadas com rancor, mágoas, ressentimentos, de expectativas daquela criança que não foram atendidas. E o que acontece? A gente vai crescendo e a necessidade de sair de casa vem, a necessidade de casar vem, a necessidade de ganhar dinheiro vem. E como que a gente faz escolhas se dentro da gente tá tudo no deserto, em areia? Eu vou pegando o que aparece. Eu pego, falaram, tá bom, faz isso, tá bom. Vai abraçando uma oportunidade, nossa, faz essa faculdade, tá bom. Faz esse curso, tá bom. Faz pós, mestrado, doutorado, faz, tá bom. Cresci, mas meu alicerce lá embaixo não tem. O cara desmorona. Aí vem uma depressão, vem um câncer, vem uma síndrome de ovário policístico, vem um monte de doença, vem um monte de problemas, vem ali a falta do dinheiro, porque agora eu recebo amor, a mamadeira do dinheiro de alguém me dando, porque agora alguém me ama. Eu me sinto amado.
E aquela situação, ela vai aumentando, piorando, 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 até a hora que a pessoa perde a esperança e se entrega. Infelizmente. E aí, um acidente. Vem um Covid. Quando vem, ai, morre como herói. É isso que você quer? É isso que Deus quer? Se Deus é o Deus da vida, se Deus é o Deus da abundância, se Ele é o maior interessado que a gente viva o nosso chamado, se Ele é o maior interessado que a gente amadureça, cresça e manifeste nas nossas boas obras a glória dEle, Ele quer que você fique caída nesse deserto, se sentindo insegura, incapaz? Não. Para isso, você vai precisar renunciar às conquistas e aprender a fazer renúncias. A primeira renúncia que você precisa fazer é da sua dor. É renunciar à sua dor. Renunciar a essas dívidas emocionais. Resolver essas dívidas emocionais para que essa trava não te impeça de viver o seu chamado. Porque Deus está aqui, minha filha, vem pra cá. Vem, filha, vai viver o seu chamado. Cadê sua autenticidade, mulher? A sua identidade de rainha, eu te chamei como minha filha, te dei o meu selo. Para onde você pisar, você prosperar, você edificar vidas. Mas como que eu vou edificar um trabalho, uma carreira, ajudar outras pessoas se eu dentro de mim estou desfragmentada? Não existe isso. A primeira edificação é aqui, ó, o meu lar. Ontem eu falei dos muros. Eu falei sobre Neemias que edificou os muros, porque esses muros, essas dívidas, essas dores, essas mágoas não curadas, esses conflitos, essa síndrome da vítima, da bela adormecida, essa síndrome da mulher guerreira, heroína, salvadora, que se coloca como Deus na vida das pessoas, abrem portas no mundo espiritual para você ser saqueada, devastada, destruída, fragmentada, e você tá apanhando, 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 e você não percebe. Acorda, abre o olho, desperta. As escolhas que você está fazendo são de dor. É a hora de fazer escolhas de amor. E quando a gente pensa nisso, é preciso passar por um processo. Na mentoria que eu tenho, Carreira Sob Medida, a gente passa por um processo de 10 módulos. De 10 módulos que são quinzenais, ou seja, são 6 meses. Vivendo um processo, sendo amassada, entendendo quem eu sou, quais a minha personalidade, quais são as minhas inteligências. Sabia que existem 9 inteligências diferentes? Quais são as inteligências mais altas, mais baixas? Quais são as carreiras que cabem nessas inteligências? Quando eu penso em quem eu sou, a chave, tem um quebra-cabeça gigante que a gente vai montando pecinha, pecinhas, coisas que eu sempre fiz, deu certo, as coisas que as pessoas me pedem ajuda, a minha personalidade, as minhas inteligências múltiplas, e a gente mapeia isso de forma matemática com um software com 99% de precisão, validado pela Universidade Federal do Ceará. A gente mapeia as suas escolhas, por que você fez as escolhas. A gente mapeia durante várias situações suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. A gente vai mapeando, cria um leque de 50 possibilidades. Meu Deus, olha só. Tudo isso eu sou boa, sim, mas agora não adianta ser boa em tudo. Vamos criar esse primeiro alicerce sólido que vai te dar segurança e confiança para você desenvolver cognitivamente. Inteligência cognitiva, salas de aula, aprender. A gente tem que definir uma única opção. Essa única opção não significa que é a única coisa da sua vida, não, mas ela vai ser a base para você falar assim, essa carreira cabe em mim. Não preciso me adaptar à carreira, porque é a carreira que se adapta a mim. Eu sou maior do que minha carreira, eu sou maior do que um diploma, eu sou maior do que um título. Eu vejo muitas mulheres se apequenando. Ai, mas eu fiz 5 anos de faculdade. Vou fazer uma transição de carreira, minha querida. Você fez 5 anos de faculdade. Quantos anos de vida você ainda vai viver? Quantos anos ainda você vai restar nessa terra? Ah, eu tenho 50 anos, Wendy. Eu já fiz. Você tem 50 anos? Ok, você vai... Põe aí que você vai viver até uns 90. Você tem mais 40 anos. Você vai deixar de olhar para os 40 anos da vida que você quer viver por causa de 5 anos que você fez uma faculdade? Faz sentido, gente?
Ah, Wendy, eu tenho 30 anos. Minha querida, acorda. Para de contar historinha. Procrastinação, ela não é algo ruim. É algo que tá dizendo o seguinte, sinalizando, ei, tem um conflito. Significa aí, acendeu o alerta. Tem suspeito que tem uma coisa errada aqui. Resolve isso. É a primeira renúncia que você tem que fazer, renunciar a essa dor. Renunciar às historinhas que você conta para continuar paralisada e enjaulada. E na terça-feira eu vou dar uma oportunidade para vocês estarem comigo. Vou lançar uma oportunidade que eu nunca fiz. Então por isso vocês têm que estar lá no grupo. Quero saber quem tá no grupo do WhatsApp, que vai ser uma live fechada. Quem não tiver no grupo não vai receber o link, hein? Então entre no grupo. Eu vou dar oportunidade pra gente arrancar essas jaulas, a gente arrancar esses cativeiros. Então, imagina, eu tô cativa e não consigo andar. Então não adianta eu sonhar com uma carreira. Não dá pra sonhar com carreira, não dá pra sonhar com casamento, não dá pra sonhar com filhos, não dá pra sonhar em viver o chamado que Deus me chamou. Tá, isso tudo é mentira que você tá contando pra você. Se você tá travada, você tem que se destravar pra depois poder caminhar. E depois que você pode caminhar, aí vem um processo, um passinho, outro passinho, criando base sólida de segurança, confiança, cognitiva. Então, primeiro é o emocional, depois vem o cognitivo. 80% do sucesso é emocional. Quantas pessoas nem têm faculdade e são milionárias, bilionárias? Não é sobre cognitivo, é sobre emoção, atitude emocional. E essa atitude emocional vai fazer você abrir sua boca, vai fazer você fazer networking, fazer conexão com novas pessoas. Quando você encontra os talentos que estão aqui dentro, começa a multiplicar esse talento da sua limitação. Deus vai te honrar. Quem se capacita é você. Quem se capacita é você. Quem te honra é Deus. Então, para você viver a vida que você quer viver, a primeira coisa que você precisa renunciar são essas dores. E a segunda coisa que a gente vai precisar renunciar, depois que esses conflitos aqui saíram, é o nosso orgulho. Então guarda isso. Eu preciso, escreve aqui, eu vou renunciar às minhas dores. E segundo, depois que as dores se foram, eu vou renunciar ao meu orgulho. E para exemplificar, eu sempre gosto de contar uma historinha para vocês. Eu vou contar a história de 2 mordomos, 2 administradores do reinado do rei Ezequias, que tá lá em Isaías 22, 15 a 25. Depois você leia lá. Sebna e Eliaquim, 2 mordomos. Entenda o seguinte, os talentos que você tem, as suas inteligências, as suas habilidades, o seu temperamento, a sua forma de ver o mundo não é seu. Deus te deu. Você foi também lapidado. As suas experiências, vivências, suas dores, em cada dor que você viveu e que você resolveu, renunciou a essa dor, você descobriu novos poderes, novas virtudes, novas potencialidades. Então você é um conjunto de várias vivências, experiências, crenças, aprendizados. De pessoas que você conviveu, aprendeu, estímulos que você teve. Então você tem muita coisa boa aqui dentro. São o que eu chamo de talentos, seus dons e talentos. Então a gente precisa trazer isso para a luz. Talvez sozinha você não enxerga. Porque é tão leve, é tão natural que você acha, sério que eu posso ganhar dinheiro com isso? Quem diria? Eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar na minha casa aconselhando pessoas, orientando pessoas, mentorando pessoas, ensinando para elas a olharem para dentro, porque a inteligência intrapessoal de olhar para dentro, resolver, sempre foi muito forte em mim. A inteligência interpessoal de me conectar, de fazer amigos, influenciar pessoas, sempre foi muito forte em mim. E a inteligência espiritual, minha conexão com Deus, essas são as minhas 3 maiores inteligências. E quando eu me vejo hoje, na minha carreira, que eu consigo o flow, que é fluir, você não vê o tempo passar, você faz aquilo de forma tão natural, tão leve, que você ficaria horas falando. Quem é meu aluno sabe que eu sou incansável em acolher, em tirar dúvida e responder. Quando a gente tem as mentorias ao vivo, né, não tem nenhuma pessoa que saia sem falar, nossa, Wendy, agora eu resolvi, entendi. Né? Não é que aquilo que ela trouxer, eu não tenho bola de cristal, não sou adivinha, mas aquilo que ela trouxer,
eu vou trazer clareza. E se eu não souber, eu vou estudar e vou aprender e vou responder. E eu não imaginava que isso era uma profissão. E a gente está na era da tecnologia, onde você pode unir várias áreas, vários nichos, competências diferentes e ter algo único, só seu. Agora, esses talentos, você vai prestar conta. Nós não somos donos dos nossos talentos, nós somos mordomos deles. Deus, o Criador, Ele nos criou para um propósito determinado, para algo maior do que nós, todos juntos. Ele nos criou para que possamos manifestar a glória e o reino dele na terra. E Ele nos deu esses talentos para a gente multiplicar, não para a gente esconder. Para a gente usar a desculpa da procrastinação. Ah, eu tô enjaulada. Tá, e a chave tá na sua mão, por que você não abre? Tô te mostrando um caminho, tô te mostrando um recurso, por que você não abre? Você vai ter que fazer renúncia. Ah, eu quero uma conquista profissional, eu quero uma conquista emocional, eu quero uma... Você quer, mas o que você vai renunciar? Para você ter uma conquista emocional, de viver a paz que excede entendimento, se livrar dessas travas, desses bloqueios, desses traumas, você vai ter que renunciar. O seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua soberba, a sua dor. Por que é difícil renunciar a essa dor? Porque essa dor te liga na tribo. Deixar essa dor é se afastar da tribo. Se afastar da tribo é ser autêntica. Mas como que eu vou ser autêntica se a tribo tá fora de mim ainda? Eu tenho que trazer a tribo para dentro. A tribo tá para fora porque eu ainda olho para a tribo com dor, com julgamento, me justificando, acusando, mostrando, eles são meu peso, eles são minha dor, eles são minha falha, ou eles são minha responsabilidade para eu salvar. Tem alguma coisa muito errada aí. Alguma coisa muito errada não tá certa. São renúncias que você vai precisar com humildade fazer. E quando eu falo desses dois mordomos, Sebna, os dois estavam no reinado de Ezequias. Sebna, ele começou a reinar, só que ele não tinha descendência real, ele não tinha uma certa importância real. E quando ele assumiu um cargo de autoridade, o que aconteceu com ele? Veio o orgulho. Gente, dinheiro, poder, cargos não mudam ninguém, só revelam quem a pessoa já é. Revelam quando você começa a ganhar mais dinheiro, quando você conquista algo melhor, não muda você, revela o que está aqui dentro. Então, quando Sebna, ele conquistou essa posição de ali, ó, administrador do rei, ele começou a se sentir inferior, injustiçado. E ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou criar para mim aqui, ó, um monumento. Ele procurou o lugar mais alto da cidade, cravou numa pedra o nome dele, junto com os reis. Ele criou ali, ele cavou sua própria sepultura. Quando a gente faz escolhas de dor, que não estão baseadas no nosso talento, naquilo que Deus nos deu, fora do nosso chamado, porque eu tô cheia de dívidas, eu quero provar algo a alguém, eu quero esconder a minha dor, porque eu não renuncio à dor, ela tá aqui dentro, eu não quero olhar para ela, e eu quero fingir que ela não existe, então eu vou criando essas camadas. Talvez a camada é o poder financeiro, é o dinheiro, é a beleza, é o status social, né? Eu me sinto extremamente insignificante, mas eu preciso das minhas armaduras de poder, de autoridade, para eu parecer que eu sou importante. Quando ele começou esse autocentrismo, a focar nele, no que ele queria, ele começou a cavar sua própria sepultura. E aí Deus falou para Isaías, vai lá, decreta para ele que ele vai morrer. Ele vai ser lançado como uma bola lá nos carros, aqueles carros de guerra que ele tem orgulho, ele vai morrer lá. Ele tá cavando, ele tá construindo a própria sepultura dele. E ele foi degradado, depredado, morreu. Pelo ego dele, pelo orgulho dele. E quem recebeu esse lugar de honra, Wendy? Quem recebeu esse lugar de honra foi Eliaquim. Eliaquim significa Deus levanta. É Deus quem estabelece reis. É Deus que ele estabelece governos. Ele muda os tempos, ele muda as horas. Ele tira e estabelece reis.
E você precisa estar pronta, firmada na sua identidade de filha. Você precisa estar pronta, sem essas travas, sem essas dores emocionais. Porque quando chegar um momento, quando você se capacita, inteligência emocional, inteligência cognitiva, atitude mental, comportamental, alinhados com o reino, alinhados com o que Deus quer, ele transforma toda dor em alegria. Ele estabelece reis. Ele estabeleceu, ele levantou Eliaquim. Colocou Eliaquim como o segundo cargo mais poderoso do reino. Só estava abaixo do rei. E Eliaquim, ele foi como um pai. Porque se ele dentro dele é seguro e confiante, se ele tem a sabedoria do alto para dentro, ele entende quem ele é, do que ele é bom, que o mundo precisa. E o que ele é capaz de fazer com aquilo que Deus deu para ele. E ele é um bom mordomo. Ele não é o dono, ele é um mordomo. Ele vai administrar aqueles talentos. Ele fala assim, pai, eis-me aqui, eu vou administrar. Me mostra agora o caminho. Deus lança ele. E ele foi como um pai para os moradores de Jerusalém e de Judá. Ele recebeu o cargo do homem mais importante abaixo do rei. E Deus falou para Isaías assim, fala para ele que a autoridade que eu tô dando para ele não é só uma autoridade humana, é uma unção. Porque tudo aquilo que a porta, aquilo que ele abrir, ninguém vai ser capaz de fechar. E o que ele fechar, eu dou autoridade para ele, o que ele fechar, ninguém vai ser capaz de abrir. Eu que estabeleci. Se eu estabeleci, se eu o levei, ninguém é capaz de derrubar. Deus o firmou como uma estaca firme no chão, sólida. E fala que toda a sua família foi honrada por causa dele. E aí existe um cuidado. Existe um cuidado. Porque muitas vezes... Por que eu falo que a gente tem que renunciar à nossa dor? A gente tem que renunciar à dor pra gente ser levantado. Depois que você está sendo levantado, você tem que renunciar o orgulho. Quando a gente se coloca como o herói, aqui ó, aqui tá o nosso lugar de força, aqui tá a nossa potência, aqui tá a nossa capacidade. Eu sou adulto, potente e capaz. Mas quando eu quero ser acima da minha capacidade, administro mal esses talentos, quero ser heroína, salvador, como ele é quem veio isso. Ele se firmou tanto querendo ser a estaca segura que toda a família ia depender dele. A Bíblia diz que os parentes se tornaram uma carga pesada para ele, porque passaram a viver às custas dele. Ou seja, aqui está sua potência. Aqui você quer salvar o mundo. Isso aqui, ó, você quer ser onipotente. Quem é onipotente é Deus. Você quer fazer o que não é da sua conta. Você quer salvar quem não tem que ser salvo. Você quer ajudar quem está passando pelo deserto e está lá e não está vivendo o chamado. Que não quer renunciar às dores. Que não quer sair do cativeiro. Está escolhendo ficar cativo. E você está lá sentindo pena, querendo carregar. Não vai. Tem uma analogia, né? Que a Bíblia diz que os parentes, do mais importante ao mais humilde, começaram a ser uma carga pesada para ele, sendo com, ó, olha só, são como uma caneca e jarros pendurados na estaca. Imagina um estaca, né, cheio de jarros e canecos esperando que ele enchesse, que ele nutrisse, que ele alimentasse. Eles não iam atrás, eles não usaram sua potência, não. Um homem que se levantou, salvou toda a família. Só que ele entrou na posição de salvador. Ele não entrou na posição de mentor, de direcionar, de mostrar o caminho. Não, ele quis salvar. E o que aconteceu com ele? Aquela estaca quebrou e todo aquele peso, toda a sua posição foi tirada e todos os seus parentes ficaram sem recursos. A gente precisa, primeiro, renunciar nossas dores. Segundo, renunciar nosso orgulho. O orgulho de querer ser Deus, salvador da vida das pessoas.
de pessoas que não querem ser salvas, pessoas que estão se entregando, pessoas que querem ir embora e a gente tá, não. E renunciar à posição da impotência, da incapacidade, tô presa, tá? Levanta, o que eu posso fazer? O que eu posso agora? Levantar a cabeça e fazer. Porque todos os dias a nossa história está sendo escrita. Todos os dias a gente vai prestar conta de cada dia da nossa vida na Terra. Se hoje fosse o dia do seu chamado, se Deus te recolhesse hoje, imagina que hoje você está se apresentando diante do tribunal de Deus. E Deus vai falar assim, eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te dei capacidade, eu te dei potência. Eu te dei algumas responsabilidades de coisas que você tinha que fazer, não eu. Você vai prestar conta disso. O que você faria? Você seria aprovado ou reprovado? Você estaria vivendo o seu chamado? Você estaria vivendo um chamado de crescer e multiplicar? Wendy, eu estou num deserto, eu estou financeiramente mal. Não é sobre onde você está. É sobre o que você está aprendendo. É sobre o que está sendo transformado. Porque, sim, alguns momentos você vai passar por desertos, vai passar por situações financeiras extremamente difíceis. E você ali vai precisar... Quantas vezes Davi, sendo rei, sendo próspero, ele entrou numa caverna e ele teve que ser alimentado. Elias, sendo um profeta, vivendo o chamado, o auge do chamado, ele caiu em depressão e um anjo teve que trazer comida para ele. Então vai ter momentos, sim, que você vai... E Deus vai usar outras pessoas para serem anjos na sua vida que vão te ajudar, vão te estender a mão. E quando essas pessoas chegarem, aceite, receba. Mas entenda, o que está acontecendo aqui dentro? Eu estou sendo transformada, eu estou recuperando a minha potência, porque quando Elias foi alimentado, ele recebeu o pão e a água, mas ele que... Não, agora você levanta, minha filha. Agora, mas eu estou cansada. Levanta! Com a força dessa comida, você vai caminhar 40 dias ainda nesse deserto. O deserto não acabou, não. Foi só uma comidinha, mas continua no deserto. Levanta, 40 dias andando ainda. Mas recupera essa potência. Não é hora de ficar como vítima, procrastinando, paralisado, contando história. E aí, uma analogia. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Quem era Caim e quem era Sete? Eram filhos de Adão. Caim foi aquele que matou Abel e ele foi amaldiçoado. Não existe relato histórico dos dias deles. Ele, nem os descendentes dele, não tem uma história digna de ser contada. O outro irmão que sobreviveu, Sete, ele tem sim a história contada. Noé foi descendente de Sete. Então eram dois irmãos, Caim e Sete. Caim é aquele assassino que as histórias dele, nenhum dos seus dias foram contados, não tiveram significado na história de Deus. Deus só vai contar a história dos nossos dias que estão contados com a história dele. Deus só vai registrar no livro da vida, só vai registrar lá, com os dias que a gente está vivendo o nosso chamado nele. Ele não vai registrar os dias que você está aí buscando reconhecimento, aprovação, títulos, diplomas, conquistas suas. Deus não honra conquistas, ele honra renúncias. E a renúncia do autocentrismo, a renúncia da sua justiça própria, a renúncia da sua própria vontade. Deus, qual é a sua vontade para mim? A vontade dele é que você use os talentos que ele já te deu, que você tem que olhar, identificar e multiplicar. Então, quem vive a sua própria história não tem seus dias contados dentro da história de Deus. O protagonismo pessoal é o caminho da insignificância diante de Deus. É um caminho de muitas vezes que nos leva à vergonha e à morte, porque está muito ligado às nossas escolhas de dor, às nossas dores emocionais, aos nossos conflitos emocionais não resolvidos. Eu nunca fui amada, nunca fui reconhecida, aprovada, e agora encontrei uma pocinha d'água que eu quero ser reconhecida, eu quero que as pessoas me aplaudam, eu quero ser vista. Tá, ok.
No dia que você se apresentar diante do tribunal de Deus, ele fala assim, tá, o que você fez? Nossa, eu tive muitos seguidores, eu consegui muitos aplausos, eu fiz isso, mas não era o seu chamado, filha. O seu chamado não era esse. Então, é insignificante para mim. Jesus, ele nos salvou, né, pelo caminho, não para que para ele viver dentro da gente, para ele ser o nosso caminho, para ele dirigir nossos passos, para ele nos mostrar a nossa história nele. Nova criatura, não mais vivo eu, mas ele vive em mim agora e ele vai guiar os meus passos. Mas para ele guiar os meus passos, eu preciso tirar minha pedra, renunciar minhas dores, olhar para esses conflitos, eliminar esses conflitos, que muitas vezes estão ligados a dores, ressentimentos, mágoas, desaprovações, impotência. Isso aí a gente vai ter que fazer. Porque ele não pode perdoar uma pessoa que não perdoa. A gente não consegue acessar Deus se a gente ainda tem conflitos mal resolvidos de insegurança e incapacidade lá com a nossa família de origem. Incapacidade e insegurança com os nossos parceiros, com os nossos ex, com as nossas pessoas aqui. Isso aí, essa pedra a gente tem que tirar. Isso não é Deus que tira, não. A gente vai precisar olhar para a nossa dor. A gente vai precisar olhar para as nossas incapacidades de liberar o nosso coração dessa dor, né? Quando a gente vive nosso chamado em Deus, Deus honra a nossa história. Porque ele é o próprio pintor da história. É ele quem escreveu a história. É ele que designou o chamado. E ele é um Deus que honra a nossa história quando a nossa história está escrita na história que ele escreveu pra gente. E ele não é o Deus de uma pessoa, ele é Deus de gerações. Ele não olha para você, ele olha para a transformação que vai acontecer em você, vai afetar o chamado do seu parceiro, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ele precisa que você se levante, ative sua potência. Ou ele precisa que você saia dessa posição de prepotência, arrogância e soberba e encontre, peraí, isso aqui eu não posso. Eu não posso tudo. Eu não sou tudo. Ele precisa que você deixe o orgulho como Sebna de querer construir seu próprio altar e se humilhe e se arrependa e confesse, fala assim, Deus, eu quero que o altar seja edificado dentro do meu coração. E que eu estou pronta, eu estou preparada para acessar os talentos, multiplicar os meus talentos e ser levada para onde o Senhor quiser me levar. Eu quero viver o seu chamado, eu quero ser honrada pela essa renúncia do meu ego, da minha vaidade, do meu eu, pela minha prepotência, pela minha busca de reconhecimentos em homens, mas eu quero ser reconhecido por Ti. Eu quero ter o meu nome escrito lá no hall da fama dos heróis da fé, no hall daqueles que viveram o seu chamado, daqueles que foram luz do mundo e sal da terra, daqueles que não se acovardaram, daqueles que renunciaram suas dores, daqueles que pararam de querer ser Deus na vida das pessoas, pararam de querer ser o Salvador e deu lugar, apontou o verdadeiro Salvador. Eu não sou heroína, não sou salvadora de nenhum de vocês. Eu sou uma mentora que mostra o caminho. Eu sou uma voz aqui clamando no deserto, anunciando aquilo que muitas não querem ouvir, mas que é a verdade, que salva, que cura, que liberta. Existe um caminho, existe um chamado, existe muito trabalho e Deus quer te honrar. Ele quer transformar toda a sua vergonha em dupla honra. Ele quer honrar a sua renúncia, te colocando em posições que sozinha, pelo seu intelecto, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, você não conseguiria. Ele quer apresentar os amigos dele para te levar para lugares mais altos do que você sozinha poderia imaginar, porque os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Os planos dele são muito melhores do que os meus, do que os seus. Então é isso que a gente pode chegar. A gente precisa aprender a renunciar ao pagamento das dívidas emocionais dos outros e colocar todas elas diante do altar de Deus. Porque Ele já pagou o preço. Todas as dívidas Ele pagou. Todo o preço Ele renunciou. O seu reino para viver a nossa dor. Entender o que era a nossa dor. Para nos dar esperança. Para nos dar um futuro bom. Para nos dar planos de crescer e prosperar no chamado que Ele designou. E quando a gente vive o caminho do chamado, ele é leve, ele é gratificante,
ele é satisfatório. A vida que a gente quer viver, a gente traça esse plano. A Bíblia diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos. Então eu posso sim sonhar com uma vida melhor, sonhar com uma carreira melhor, querer ser uma mulher moderna, equilibrando minha vida pessoal, profissional, ganhando dinheiro. Mas eu preciso entender que a vida que cabe nela, eu preciso, em primeiro lugar, que o meu altar, aqui dentro do meu coração, ele esteja alicerçado com a sabedoria do alto. Essa sabedoria do alto para dentro, ela vai jorrar como fonte de vida, de fé, de amor, de esperança por onde eu passar. E uma pessoa segura e confiante, cheia de amor, de fé, uma pessoa é uma pessoa que brilha, é uma pessoa que transborda, é uma pessoa que as pessoas querem perto, é uma pessoa que ela é notada, ela é uma pessoa honrada. É isso que eu desejo para você. Defina a vida que você quer, a carreira que cabe nela. Faça escolhas de amor, renunciando à sua dor e todo orgulho. Não vale a pena. Vale a pena, sim, viver a história, ter os seus dias contados lá no livro da vida. Cada dia que você viveu, quando você terminar o seu tempo aqui, fala assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Vem para os braços do seu Senhor. É isso que eu desejo para você. Wendy, eu quero saber mais um pouco sobre o Carreira Sob Medida. Me manda um direct, manda uma mensagem que eu vou falar para você como funciona essa mentoria. Wendy, e agora? A gente tá no 38º episódio 40. Episódio 40, não esqueça, vai ser fechado no Zoom. Eu preciso que você se inscreva. O link tá na minha bio, no WhatsApp. Ou então comenta, eu vou deixar essa live salva. Comenta que eu quero que eu te mando o link para você entrar no grupo. Tá certo? Um forte abraço, um beijo, que Deus abençoe a nós.